Pessoal, tem vários lugares vazios aqui na frente, viu? Você que às vezes tem alguma coisa no lugar, nem sempre está marcando o lugar de alguém. Especialmente... Ah, não, o pessoal já achou o sofá ali também. Mas uma grávida agora, gente. Oh, glória a Deus, viu? Gente, hoje nosso tema é sobre gravidez. Uma adolescente grávida. O pai queria fugir. Olha que desastre de cenário. Já parou para pensar nisso, cara? Quão estranha é essa história? Tem histórias que são estranhas demais para ser mentira. Por exemplo, quando um empregado chega no patrão, infelizmente a gente ainda tem essa divisão das coisas ainda, né? Mas beleza, o empregado chega lá, liga para a empresa. Vamos pegar aí uma sociedade de advogados. Aí todo mundo como é que fala? Todo mundo é empresário ali, como é que é? Todo mundo é sócio, né? E aí um desses sócios faltou a semana quase toda. E aí ficou, tipo assim, sabe quando dá aqueles feriados prolongados, que quinta-feira é feriado, aí você junta com sexta, sábado, a empresa ia fazer isso. Aí esse cara faltou na segunda, na terça, chegou na quarta-feira, ele ligou, apresentando para os amigos, olha só, gente, não deu para eu ir essa semana, só na hora que eu estava indo, aconteceu uma série de eventos assim, certinhos, encadeados, que me fizeram não ir. Aí hoje, que era o dia que eu ia, adivinha, eu tive um resfriado que pode ser Covid. E eu não quero passar isso para vocês. Essas histórias ficam certinhas demais para ser verdade, sabe? Isso aqui tá bom demais para ser verdade, essa historinha sua aí. Mas suponhamos que esse cara esteja chegando lá. Eu acho que ele não teria coragem de inventar uma coisa dessa, mas beleza, ele chega para a galera e fala, gente, vocês não vão acreditar. Estou aqui todo suado e tal, porque, enfim, cheguei atrasado justo hoje, na quarta-feira, que era o último dia dessa semana. Amanhã é feriado prolongado e tal, mas eu estava lá embaixo. Na hora que eu fui entrar no prédio, apareceu um cachorro dançarino e começou a fazer uns malabarismos na minha frente. Eu fui aplaudir ele, baixei para tirar a foto, ele bocanhou meu celular e saiu correndo. Eu fui atrás dele, na rua toda. Corri. Tropecei, cara, num palhaço que estava passando de monociclo. E aí deu um acidente que o cara se machucou, eu tive que ficar a tarde inteira ali prestando socorro para não ser multado, tal, uma coisa dessa não acontecer. E assim eu fui perdendo praticamente esse dia todo. E agora, à tarde não tem... Sobrou quase nada para fazer. Inclusive eu vou ter que voltar lá de novo para resolver o resto da coisa. Eu acho que os colegas de trabalho iriam bater o olho e falar, véi, essa história está estranha demais para ser mentirosa. Por que ele não ia inventar esse tanto de detalhe aí à toa? Até porque um advogado da nossa sociedade, pelo menos ia inventar uma história melhor para que eu pudesse acreditar. Se você é um cara instruído e está trazendo esse tipo de coisa aqui para mim, de duas uma, você é um ótimo mentiroso, ou talvez péssimo mentiroso, vamos dizer, ou você realmente está falando a verdade. Mas tem histórias que é estranho demais para ser mentira. E essa história aqui é uma delas. Durante muitos anos, se creu piamente no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou aí o iluminismo, né, a idade da luz, do conhecimento, né, do alto do século XIX. Muitos teóricos, né, até desde o final do século XVIII, as pessoas começaram a desconfiar dessa história. Aliás, da história da Bíblia toda. Começaram a desconfiar do túmulo errado de Jesus. Começaram, Jesus nem morreu, cara. Não, Jesus nem existiu. Outros vão falar, Jesus nem ressuscitou, você está doido? Eles foram no túmulo errado. Não estava certo, né? Era só mostrar, porque os mais interessados nisso eram os próprios fariseus. Né? Era só, gente, o túmulo certo é esse aqui. Esses caras estão falando que é ali, mas foi aqui, ó, olha aqui, ó, Jesus está aqui. Mas não tinha.
um Jesus para eles apresentar para os caras. Esse é o lance. Agora, o nascimento de Jesus. Gente, a gente fala assim, nossa, mas a Bíblia, o Novo Testamento aqui, principalmente os Evangelhos, parece uma coisa muito bem orquestrada para fazer as pessoas acreditarem no Messias daqueles caras ali. Já parou para pensar isso? Bom, se for, um dia isso me veio à mente e eu comecei a fritar assim, nossa, velho, será que foi uma grande conspiração que fizeram? E aí eu fui acreditar nesse negócio. Mas aí eu fui lembrar que o povo daquele tempo era cético, tanto quanto um cara lá do iluminismo, um cientista inteligentíssimo, positivista ou coisa do tipo. Você sabia disso? Principalmente quando o assunto era religião, tá? Quando o assunto se tratava de moral e religião, eles eram hipercéticos se a coisa não fosse do jeito que eles acreditavam ser. Por exemplo, se eu quisesse contar uma história para convencer um judeu ali no primeiro século de que essa história era verdadeira, bom, eu estou querendo falar sobre um Messias, então essa história ia começar meio que assim, olha, tinha um homem super trabalhador, muito inteligente, e que ele era da linhagem de Davi, e ninguém sabia que ele era tão poderoso assim, mas ele tinha riquezas escondidas, porque a tradição da família dele foi passando de geração em geração para ter uma família certinha de Davi. E aí, quando chegou o tempo, ele se casou com a sua esposa, Maria. Os dois se conheceram, tiveram relações. Eu estou voltando a ler a Bíblia toda do início de novo, é muito engraçado assim, o jeito que a NTLH coloca, né? E eles tiveram relações sexuais, e então foi concebido... fulano de tal engravidou, né? Funciona desse jeito lá. As coisas óbvias assim, né? Mas essa pessoa teria colocado de modo super poético. Ele conheceu a sua varoa e então ela concebeu e deu à luz na sua casa, no estábulo não, pelo amor de Deus. E aí ele foi visitado, não, fui visitado talvez pelos reis magos, agora pelos pastores aí já é demais, que o cara... Pô, tanto de gente pobre chegando ali, cadê a testemunha chique aqui? Pô, vamos arrumar Vamos construir essa história melhor, porque se eu quiser convencer um judeu do primeiro século, tão preocupado com a moralidade correta da onde viria o Messias, eu não ia começar com a história de uma menina que ficou grávida do nada. Muito provavelmente, né, naquele tempo, esse povo engravidava lá, Maria tinha por volta ali de 13 a 15 anos, não se escandalize, era o normal mesmo daquele tempo. Então, provavelmente, uma mocinha de 15 anos, de repente, aparece grávida, ela era prometida em casamento, e o seu marido, que era justo, ouviu ela dizer, meu amor, nós vamos casar, só queria te dizer, porque eu estou grávida. Como assim? Grávida? De mim que não é. Tipo assim, que história é essa, Maria? E aí a Bíblia diz que ele era justo. Quando um homem era justo, temente a Deus, ele precisava praticar a lei. E a lei mandava que essa menina fosse denunciada, e aí ela ser tirada de casa, ia ser apedrejada por toda a comunidade, né? Porque estão extirpando o mal do meio de Israel. Como assim? Pareceu grávida. Não é seu, você estava viajando, você veio buscar ela, agora ela falou que está grávida? Não, vamos vindicar isso aí, cara. A gente mata ela, depois você arruma outra aí. Era assim que funcionavam as coisas, mas... José, sendo justo, queria abandoná-la em segredo. Como assim? Para que isso? José é o cara, mano. A Bíblia fala muito pouco sobre José, mas o tiquinho que fala, aquele José que aparece ali, dá de 1000 a 0 em qualquer homem da atualidade, cara. Ele... ficou sabendo que a esposa estava grávida, sabia que o filho não era dele, sabia que de repente todo mundo ia começar a chamar ele de chifrudo uma hora ou outra, ele ia passar vergonhas, e ele fala, não, eu vou vazar, porque aí pelo menos todo mundo vai pensar que eu peguei ela aqui, né, antes do casamento, fiz um filho nela e fugi, aí a culpa vai ser toda minha, mas aí eu também não vou ter que conviver com a dor de, né, saber que ela me traiu e tal. E aí, de repente, ele dorme antes de viajar.
E aí um anjo vem e fala com ele em sonho. Falou, José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque o ente que está sendo formado dentro dela é do Espírito Santo. Mano, esse cara, para acreditar nisso, um judeu normal daquele tempo, cético que era, cara, não foi fácil para José, tá? Imagino que ao longo do caminho, poxa, se Jesus lá com 33 anos foi batizado no Jordão e foi para o deserto ser tentado, Jesus, que é Jesus, foi tentado, para ver se era filho de Deus mesmo. Imagina o pai dele, mano. A vida inteira, assim, realmente acreditando naquela história e pensando, nossa, eu não quero nem imaginar uma coisa dessa. Será que naquele dia isso aconteceu? Imagina aquele casal vivendo. Mas não, José decidiu adotar aquele menino que não era dele. E mesmo assim o anjo falou, olha, ele vai ser filho seu. Inclusive, da perspectiva do reino de Deus, filho não tem a ver com sanguinidade. Tá? Eu acho que a igreja perdeu muito a noção da ideia de adoção, né? Essas igrejas... Cara, acho que se uma igreja... Se cada igreja adotasse uma criança que está na fila lá dos acolhimentos, a gente teria acabado, se pelo menos uma família em cada igreja adotasse uma criança, a gente já teria acabado com essa fila de espera, essa orfandade aí. Porque tem igreja pra caramba, tem gente pra caramba, tem gente que não consegue engravidar, tem gente que engravida demais, tem gente que está reclamando da vida de várias coisas, e tem crianças precisando ser adotadas. Eu trabalhei nisso. E olha só, José assumiu o filho que não era dele. Porque diante de Deus agora era dele. E Deus falou assim, ó, você vai nomear ele. O nome dele vai ser Jesus. Jesus é um verbo. É um nome que é um verbo, sabe? Um nome que é verbo. Jesus. Não vou pensar em outro aqui agora não, senão eu vou demorar. Mas olha só. Jesus. Em hebraico lá, Yeshua. Tudo que começava com Iá, Ie, normalmente é uma abreviatura para o tetagrama, né, que é o nome de Deus. O nome do Todo-Poderoso, o nome da Trindade, Yahweh ou Iavé. Tem várias pessoas que gostam de chamar de Jeová. Não faz muito sentido, porque não existe som de J no hebraico. Isso é coisa do latim para frente ali. Mas beleza. Yahweh. Shua, salvação. Ou seja, é Yahweh salvando. É Deus arregaçando as mangas e vindo fazer alguma coisa. O nome Jesus é a mesma coisa de Josué, só uma outra organização do nome. Jesus, Josué, Joshua. A gente gosta de botar o nome da criança de Josh, né? Josh. É muito louco, né? Vamos zoar o quê? Vai que tem um Josh aqui. Josh. Mas é isso, Josh é Yeshua. Joshua. Jesua. É Deus, o Todo-Poderoso, o Iavé, salva. Iavé salvando. O nome de Jesus é um verbo e ele fala com José. José, assume essa família e bota um nome nesse menino e cuida dele. Não tem missão mais importante. Eu falava isso com irmãos ontem, em algum momento do dia. Não tem missão mais importante, mais profunda para você que está sendo pai agora e mãe, do que simplesmente ser pai e mãe. Esse mundo confunde a gente com uma ideologia de produtividade. Você tem que ter uma alta performance, você tem que produzir o tempo inteiro, e vem com uma positividade tóxica. Você consegue, você alcança, você dá conta. Enquanto eles dormem, você trabalha. Engraçado, hoje a gente não precisa mais de um patrão, né? A ideia do canópio lá do Foucault, né? Um monte de gente observando de longe ali e tal, ou alguém de um lugar observando todos os outros, organizando o mundo de modo que ele possa controlar. Não precisa mais. Sabe por quê?
esse controlador, esse opressor já está dentro do coração de cada um, obrigando cada um de vocês a trabalhar e a produzir mais a cada dia mais. O tempo inteiro a gente está nessa ideia de produção, produtividade. Nossa, eu tenho que produzir. E isso toca o coração da gente quando a gente vira pai e mãe, porque a gente percebe que não tem como você fazer muita coisa mais, não. Agora é hora de ser pai e ser mãe. Para José, isso significou, a princípio, só assumir mesmo. É meu. Na hora que o povo falasse alguma coisa, assim, meu filho, por quê? Qual o problema? É meu filho. Carpinteiro de Nazaré. E aí o que ele fez a mais? Trabalhou, ele era carpinteiro. A Bíblia não fala muito mais coisa que José fez, não. Era só isso. Pô, Jaime, mas aí é muito pouco, você há de convir comigo, né? Nós temos que ser missionário. A gente tem que produzir muita coisa para o reino de Deus. Mano, que muita coisa é essa que você está pensando? Para além de produzir uma criança no reino de Deus. Minha esposa vivia com essa sensação, né? Nossa, eu estou muito improdutiva. Improdutiva como? No reino, na vida. Eu não estou fazendo uma tatuagem, eu não estou produzindo desenhos, eu não estou fazendo vídeos, eu não estou fazendo todas essas coisas que eu gosto e tal. Até que ela foi tocada pela palavra de Deus, dizendo, minha filha, você está produzindo mais do que você já produziu em toda a sua vida. Você está produzindo um filho no seu ventre. É disso que eu preciso que você descanse agora. E seja mãe. E Deus falando comigo também, olha, você está trabalhando aí, vai chegar uma hora que você não vai dar para você segurar a onda, para trabalhar e tudo mais. Você só vai ser pai. Tá? Pior que nem foi para ler. Que ótimo. Você precisa só ser pai, dar atenção, falar, corrigir, tem que fazer isso também. É só isso. Não, Jair, mas é pouca coisa, cara. Pô, podia fazer algum trem assim que, sei lá. Tem gente que pensa assim, né? Não, eu tô aqui tendo um filho e tal, mas pelo menos eu tenho que escrever um livro. Isso passou pela minha cabeça, vou escrever um livro sobre o que é ser pai, como ser pai. O pai de primeira viagem, né? Não, melhor não, vamos gravar vários takes, vários videozinhos. Desde o nascimento do João, aí a gente vai postando, ele crescendo, o nascimento e tal, assim a gente vai produzir um vídeo na internet que vai ser muito visualizado e assim a gente vai ter prestado um grande serviço no reino de Deus, falando, né, divulgando a importância do que é ser pai, essa coisa toda. Gente, veja como é que a cabeça da gente trabalha exatamente na contramão do reino de Deus. A gente acha que produzir é fazer qualquer outra coisa. A gente acha que produzir é falar com os outros alguma coisa. Produzir um livro, produzir um conteúdo, um vídeo. Não! Às vezes Deus está virando para você e falando, só descanse, seja pai, por favor. Só não abandona seu filho, não. Na hora que você for na padaria. O famoso pai que foi comprar cigarro e sumiu. Só fica com seu filho, pelo amor de Deus. Pra gente na assistência, cara, a gente fica assim, nossa, eu não sei se eu sou uma boa mãe, um bom pai. Fico, você tá com sua criança em casa até hoje? Tô. Você tem noção de que só isso já é muita coisa para a maior parte das crianças que estão lá no acolhimento institucional? É só ter o pai presente em casa. É só ter presença. Para José e para Maria, a única missão que eles precisavam se preocupar era em ser pai, ser mãe, estar presente. E ali, cuidando desse Jesus. Yahvé salva, Yahvé salvando. Isso é, gente, um grande escândalo. Pensar que o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, se submeteu a ser uma criatura frágil, uma mortalidade infantil gigantesca. Nem todos os filhos vingavam, né? Assim que o povo falava. Eu tive uns 10, 7 vingou. Pois é, imagina esse mundo lá no ano 0, o ano 1.
Obviamente que aquele acontecimento ia dar origem a essa contagem. Mas olha que doideira. Deus Todo-Poderoso se encarnou e se tornou homem, se submeteu à possibilidade de morrer antes de cumprir sua missão. Mas ele se entregou aos cuidados de uma mulher e de um homem comuns daquele tempo. Se submeteu a nascer numa manjedoura, se submeteu a crescer e ser corrigido e ser ensinado por Maria e por José, até crescer e executar a sua missão lá para os seus 30 e poucos anos de idade. Esse é o grande escândalo. Se fosse para produzir uma história para convencer alguém, essa história teria sido muito diferente. O único motivo pelo qual Mateus narra essa história desse jeito é porque, contra a vontade dele, as coisas aconteceram exatamente assim. Eu fico imaginando, nossa, contrariando minha vontade, eu podia até mudar a história aqui para melhorar, mas não, ele precisa escrever exatamente o que é. E aí ele conta. Só ele e Lucas narram coisas assim mais da infância, do nascimento de Jesus. E é isso. Foi a coisa mais escandalosa do universo. Porque esse nascimento, ele se dá historicamente, mas ele se dá também teologicamente pensando. Deus está com seus pés fincados na história. Isso é um mistério histórico. Deus se encarnou, mas é um mistério teológico também. Ele é o Emanuel. Jesus é Emanuel. O que é isso? Ele vai ser chamado Emanuel. Emanu, conosco. El é outra forma de abreviatura do nome de Deus. Agora falando de Deus enquanto categoria, não enquanto nome de pessoa. El, de Elohim. Ou seja, Deus. Deus é um nome plural. Se você não imagina, Elohim, tudo que termina com esse meme no hebraico é plural. E o que termina com S na nossa língua geralmente é plural também. Deus. Conosco. A força criadora do universo está conosco agora. Ele conosco. Jesus, o Cristo. Ele é conosco e ele é Deus. Se não fosse Deus, ele não poderia nos salvar. Não fosse Deus, a salvação não poderia chegar até nós. Ele foi declarado Filho de Deus pelo Espírito de Santidade na ressurreição dos mortos. Ele é um de nós. Ele é nosso irmão. Se fosse só Deus, ele seria mais um Deus desconhecido, porque não tinha nível de relação. Todas as religiões têm seus deuses e alguma forma de relação com eles. Mas aqui nós estamos falando que o Criador do universo se tornou humano. Isso é um escândalo. Principalmente para gregos daquele tempo. A ideia da a santidade, a sacralidade se tornar matéria. Porque assim, matéria é coisa passageira, matéria se vai. Matéria é inferior. O superior é a coisa das ideias. Ele é o verbo. Ele continuou sendo verbo. Não teve nada desse negócio de encarnar verbo aí. Você já deixa a mensagem meio estranha para nós. Mas infelizmente a gente vai ter que contar a mensagem do jeito que ela é. Esse mundo foi criado por Deus e Deus viu que era bom. E quando ele se encarna se tornando humano. Emanuel. Deus conosco. Esse é o escândalo do Natal. E não foi só naquele tempo que essa história tão estranha precisou ser contada para as pessoas poderem entender, acreditar e tudo mais. Ele não prometeu que estaria conosco só naqueles dias em que ele se encarnou, cresceu, morreu e ressuscitou. Ele está conosco hoje também. Ele disse, antes de subir ao céu, ele diz assim: eis que eu estou com vocês. Ele não fala assim, eu estarei com vocês. Ou eu vou estar no coração de vocês. Eu vou estar na memória de vocês. Não, ele fala, eu estou. Ou seja, naquele momento em que ele fala, ele já está. Ele fala, estou subindo para o céu, mas eu estou com vocês. Até o fim dos tempos.
Eis que estou convosco até o fim dos tempos. Essa é a grande, misteriosa e maravilhosa mensagem do Evangelho. A encarnação, a morte, a ressurreição é uma coisa só, é uma missão só. Se ele não nasce, ele não pode morrer. E não pode ressuscitar. Se não morre, não ressuscita. Ou seja, esse é o mistério da vida de Jesus todo. E por que nós comemoramos o Natal, afinal de contas? Porque um dia, eu e você fomos batizados e nos enxertamos nele. De modo que celebrar o nascimento dele é celebrar também o nosso nascimento no reino de Deus. Está entendendo? Você é parte do corpo de Cristo. Esse corpo, óbvio, não nasceu dia 25 de dezembro. Foi uma conveniência histórica colocar essa celebração ali, num dia em que se louvava outros deuses. Tá? A gente chega assim e fala, nossa, aqui não sabe o mistério. O Natal era um dia de celebração de outros deuses. Eu falei, eu sei. E qual que é a novidade? Jesus começou a ser celebrado exatamente nesse dia. Tá tudo certo para Jesus, ele não achou ruim não. Tá de boa lá. Ficou lá falando, vamos descobrir qual que é o dia verdadeiro do Natal. Eu falei, não, cara, é só a celebração. Tem gente que faz aniversário ali um dia sem graça, e terça-feira, quarta-feira, sabe? Eu vou celebrar no sábado, mano. Tá entendendo? Aí Jesus fez assim, 25 de dezembro. O pessoal achou melhor porque na Europa toda se celebrava alguma coisa entre os pagãos, e aí os cristãos começam a misturar com aquilo ali, mistura as cruzes, aquele sol atrás da cruz anglicana, é sobre isso mesmo, é o giro da natureza, a completude ali, o sol. Enfim, a gente não está adorando essas coisas, não. A gente está dando um significado real cristão para todas elas. E é isso que o Natal é, a gente celebra o nascimento de Jesus. Por quê? Porque nós nascemos nele. E agora o aniversário dele é o nosso aniversário. O nascimento dele é o nosso nascimento. A morte dele é a nossa morte. E a ressurreição dele é a nossa ressurreição. E a ascensão dele aos céus é também a minha e sua ascensão aos céus. Acima de todo principado, potestade, e poderes, e doenças, e de todo nome que se possa nomear, não somente nesse mundo, mas também no vindouro. Cristo está acima de todas essas coisas. E você foi juntamente com ele assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É lá que você está agora. Você está entendendo? Por isso que a gente celebra o Natal. Natal, essa felicidade, essa coisa de troca de presentes e tudo mais, não faria sentido nenhum se não tivesse a ver com o nosso estar em Cristo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Agora nós partimos para um novo momento em que Cristo diz, eu estou com vocês. Aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse faz parte de mim, você está comigo. Quem não bebe do meu corpo quem não bebe do meu sangue, não come do meu corpo, não tem parte comigo. E o povo ficou pensando, como é que é isso que vai acontecer isso? E aí ele diz, no dia em que ele toma o pão e o cálice, ele levanta e diz, isto aqui é o meu corpo que é dado por vocês. Comam isso todas as vezes em que vocês o comerem. Ele está falando de um pão especificamente. Não é qualquer pão. Não é o pãozinho que você taca a manteiga de manhã e fala, oh Deus, isso aqui é o pão do céu. Não, não é assim não, irmão. Estabeleceu-se toda uma tradição em cima disso. Mas Jesus falou, este pão, quando comeres desse pão e beberes desse cálice, nós estamos falando de algo específico aqui. É mais uma forma como ele se faz presente, do modo mais pleno e concreto que eu e você podemos encontrar nessa vida. Na vindoura, tudo bem, nós vamos encontrá-lo face a face. Mas agora, ele se faz presente mais uma vez. Numa manjedoura igualmente estranha,
numa história igualmente estranha que ninguém imaginava que poderia vir o Deus Todo-Poderoso daí. Sua mão, sua barriga, sua boca. Já parou para pensar? O Deus Todo-Poderoso está vindo, pequenininho, em forma de um pão, de uma hóstia, e vai entrar na minha boca. É por isso que antes da ceia a gente diz: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Mas somente diga uma palavra, eu serei curado, eu serei curada. E Ele vem a nós. E Ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele vem a nós, para que nós também sejamos Ele na vida das pessoas. Para que Flávia diga para Caio: esse é o meu corpo que é dado por você. Esse é o meu sangue que é dado por você. Para que eu possa dizer isso como sacerdote, como pastor nessa igreja. Para que você possa dizer para os seus irmãos e para pessoas que você nem conhece: eis o meu corpo que é dado por você. Faça isso sempre, meu irmão, em memória de Cristo. Porque comer e beber desse pão e desse cálice não faz sentido nenhum se isso não tiver encarnado na história. Não adianta nada acreditar que Deus se encarnou. Se Ele é Deus conosco, mas você não está a fim de ter tempo com Ele, não faz sentido, meu irmão. É Deus conosco, mas é Deus comigo, mas eu não estou a fim. Essa é a única barreira que pode existir entre você e Deus hoje. Sua decisão, a sua vontade de se engajar, de ser com Cristo. Igreja, ser Deus, ser como Deus e que se encarnou. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade da encarnação. Para nós não faz sentido simplesmente um Jesus espiritual que está lá no céu, pulando de nuvem em nuvem, esperando o dia que a gente vai para lá, ficar tocando harpinha, de nuvem em nuvem, falando santo, santo, santo. Que céu chato. Deus me livre. A imagem da nova criação na Bíblia é outra. É muito mais empolgante, muito mais maravilhosa do que essa. Ele está te convidando a isso. E é uma coisa encarnada. É uma segunda mentira que te contaram, né? A gente vai para lá em espírito, esse mundo todo vai ser destruído. Não, pelo contrário. Na Bíblia você vê a Nova Jerusalém descer do céu e se encontrar com essa terra. Nossa espiritualidade é a espiritualidade da encarnação. É Deus que se encarna e se torna humano. É você que participa das coisas, encarnando as coisas, tornando elas concretas. Na medida em que você não aceita simplesmente a ideia que: eu sou igreja, eu não preciso ir na igreja. Eu sou o fulano, eu sou o ciclano, eu não preciso estar lá. Eu sou o marido dela, eu não preciso estar com ela. E assim você um dia leva um pé na bunda. Porque na prática isso não acontece. Igreja também, meu irmão, é assim. Tem muita gente que diz: eu estou com Cristo, eu faço parte da igreja, eu sou igreja. Mas na hora do vamos ver, não tem encarnação nenhuma. Na hora do vamos ver, tu não encarna. Você não mistura. Você não ajuda a construir. Aí, meu irmão, você acredita numa espiritualidade da encarnação, mas você vive, tipo assim, eu faço parte dessa igreja. De nome, assim, meu nome está lá escrito. De vez em quando eu vou lá no culto, celebro, canto. E você acha que Deus é tocado assim pelo seu canto e está encantado com você? Não, meu irmão. Deus é adorado quando essas coisas começam a ser encarnadas. Quando o seu amor por Jesus começa a virar amor pelo próximo. Quando você começa a cuidar do seu próximo e não permitir que ele sofra, estando você ali do lado podendo ajudar. E se você não puder ajudar, pelo menos que você sente e chore junto com ele. Chorar com os que choram também faz parte. Essa coisa vai ficar encarnada quando você disser: olha, eu sou igreja, mas sou mesmo. Eu estou junto lá. Precisou de mim, eu fui. Você acha que essa ornamentação toda aqui para o Natal foi uma coisa simples de fazer, fácil? Não deu trabalho nenhum? Deu sim, meu irmão, deu muito trabalho.
Esse chão aqui, maravilhoso. Depois que termina, fica tudo assim, quase um dedo de poeira. Você acha que é fácil fazer isso? Você acha que é fácil correr atrás desses negócios e organizar isso tudo? Não é. Mas eu dou graças a Deus, eu estava dizendo isso para minha esposa. Graças a Deus, esse ano você não ficou sozinha montando as ornamentações da igreja. Teve toda uma equipe te ajudando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque esse ano aconteceu um encontro de homens e mulheres sem precisar dela ficar lá organizando tintim por tintim. Ou Deus fazendo isso e aquilo, esforçando demais. Ainda fazemos muita coisa. E a nossa esperança é que a gente possa realmente, que eu um dia possa me ocupar da palavra e da oração. Cuidar dessas coisas enquanto as pessoas cuidam do louvor, da limpeza, do café, da recepção, do bendito do computador, da liturgia, essa coisa toda. Um dia a gente chega lá. Mas olha, Deus está com a gente. E Deus tem feito coisas maravilhosas nessa igreja. Eu te convido, encarna, meu irmão. Encarna. Participa de tudo. Participa ofertando, dizimando. Participe vindo aqui como voluntário, fazendo coisas. Participe doando, abençoando. Inclusive o Ministério Infantil acabou de ganhar uma televisão. Não sei se o pessoal viu que eu tinha colocado lá um Feliz Natal, trenzinhos e tal, desenhei um trenzinho lá, mas eu não sei se o pessoal entendeu o recado, gente. Se tiver alguma professora do infantil aqui, você vê uma televisão lá, ela é de vocês. Amém? Tá lá. Foi ofertada, foi doada, foi abençoada, foi bênção de Deus. Esse chão aqui, meu irmão, foi bênção de Deus. Essas coisas aqui, você está cercado de bênção por todo lado. Essas artes que estão aí, pessoas deixaram seu suor, deixaram o seu sangue, o seu corpo, a sua carne ali. Se permita ser abençoado, mas decida também fazer parte. Nossa espiritualidade, espiritualidade da encarnação. Não é só de nome, é de ser e de fazer. O que eu e você somos não está desligado do que fazemos. Amém?